Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Boa noite para todos e boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos no nossa escola de espiritualidade, o nome que nós resolvemos colocar este ano. E, de fato, nós estamos estudando sobre a espiritualidade cristã. Eu gostaria de pedir para todos que estão aí, inclusive os nossos vocacionais, os servos, as pessoas da comunidade, que se inscrevessem em nosso canal, né? Desse lá o seu like, inscrevesse no nosso canal para receber as notificações quando a gente postar algum trabalho, alguma coisa em nosso YouTube, né? E facilitar também o nosso trabalho de, às vezes, ter que mandar o link e tudo. Se você receber a notificação, só assinar, se inscrever no nosso canal. Quem não é, inclusive eu vou ter que me inscrever também, que eu não sou ainda inscrito no canal. Vou me inscrever lá, para me receber as notificações e tudo. Então, peço a todos que façam isso também, os que estão aqui, né, também, para estar recebendo sempre as coisas que a gente vai postando lá. E nós estamos falando sobre os graus de oração, estamos nos servindo da obra Teologia da Perfeição Cristã, do Antônio Roio Marinho, né, um autor de vida ascética e mística, né? Mas, como nós colocamos em tantas outras formações, a gente está seguindo também outros autores, né? Como o Tanqueray, né? Padre Arinteiro, que é um padre dominicano, que a gente colocou algumas coisas dele para resumir o que nós já falamos na semana passada, né? E outros autores, Santa Teresa, né, que é a nossa mestra de oração, doutora da Igreja. Ela é a especial que a gente tenta, toda essa obra, os comentários que foram feitos sobre Castelo Interior, o Caminho de Perfeição, a obra de Santa Teresa, né, nos ajuda, nos orienta realmente ao crescimento, à elevação da nossa vida de oração, ou vida espiritual, como nós costumamos chamar, não é? E, sobretudo, esses autores, eles seguem, teologicamente falando, Santo Tomás de Aquino, né? Então, os autores do século passado, esses que eu citei, e outros, Carregula Grande também, eles resolveram pegar a obra de Santa Teresa e aplicar na obra de Santa Teresa a teologia, né, de Santo Tomás de Aquino, e viram que parecia até que a Santa Teresa estava escutando Santo Tomás sentado num banco de escola, tão parecido que era a obra, tão profundo que ali tinha o conteúdo que estava escrito nas obras de Santa Teresa, né? E aí isso é uma maravilha para nós, porque a Santa Teresa não era teóloga, né? E a obra dela tem muito mais um caráter psicológico do que dogmático, vamos dizer assim, teológico, né? Mas por conta dela não ser uma teóloga. Mas quando os teólogos, como ela mesma diz, né, eu deixo para os profissionais teólogos analisar a minha obra. Quando foi feito isso, ali não tinha erros, né? E os princípios teológicos todos certos, os princípios evangélicos todos certos. Então, nós estamos diante de uma obra segura e que já santificou, a gente pode dizer assim, muitas pessoas que já leram no passado. E também nós não somos diferentes, nós somos seres humanos, né? Então a gente pode compreender e também fazer as coisas que está ali e crescer na vida de oração. Então, o Antônio Roio Marinho traz para nós, um dos livros da obra dele, o tratado sobre os graus de oração, né? Semana passada a gente colocou, mais ou menos, o que nós já tinha falado, sobre os principais graus de oração, né? Ou pelo menos o que a gente já tinha falado sobre eles, e demos uma ordem no sentido de que a vida de oração, ou a vida espiritual, nada mais é do que a atualização dos mistérios de Cristo em nossa vida, não é? Aí os principais mistérios que nós colocamos ali é a encarnação, e aí nós colocamos aquelas coisas que a gente pode tirar da encarnação, né, do Verbo de Deus, o aniquilamento, né, da personalidade, vamos dizer assim,
humana de Jesus pela personalidade divina. Tem a natureza, né, humana, mas a pessoa é divina. Tal sorte que você dá um tapa na cara de Jesus, como aquele soldado fez, né, você está batendo na divindade de Jesus, né, da pessoa dele. Então ele não renunciou à pessoa, ele escondeu a pessoa, as vontades do Jesus humano, vamos dizer assim, para fazer a vontade de Deus. E ele disse: eu venho com prazer fazer a tua vontade. Sobre a obediência aí na casa de Nazaré. Então, o primeiro aspecto da vida espiritual que a gente sempre tem que pedir a Deus é a obediência mesmo. Não é? A principal coisa que a gente tira do mistério da encarnação, a obediência, a humildade de nosso Senhor, para a gente poder imitar. Nós fomos meditando esses mistérios, né? Também a cruz, a crucificação de Jesus, e nós vimos que para a gente crescer na vida espiritual, é preciso deixar que seja crucificada a nossa carne. São Paulo vai dizer isso, né, para nós. É preciso crucificar os nossos membros. Tudo aquilo que ele tem de carnal, com as paixões, as sensualidades. E aí o Padre Arinteiro vai dizer que os graus, ele fala isso nesse livro aqui, maravilhoso, né? Os graus de oração, do Padre Juan, alguma coisa, Arinteiro. Muito bom, hein? Recomendo quem quiser comprar, né? Ele vai dizer que os cravos que Jesus, que o Espírito Santo vai usar para nos pregar na cruz são as virtudes, não é? As virtudes que vai combater contra a nossa carne corrompida pelo pecado original. Né? As virtudes que vão entrar em nossa vida e vai quase que criar uma nova natureza. Na verdade, as virtudes, elas permitem quase que uma criação mesmo, uma nova natureza em nós. E nós fomos falando sobre isso, falamos do mistério da morte de nosso Senhor. Né? Na morte você morre a toda sensibilidade. O morto está insensível, né? O morto não tem mais sentimentos, não tem mais paixões, ele está morto. E a analogia que a gente faz disso é de que a gente está morto pelas coisas da carne mesmo, estamos ali. Principalmente a consciência limpa diante de Deus, né? Diante daquele mistério do morto ali, que é o mistério que Cristo quer nos carregar. Pelo batismo nós somos mortos, né? Mesmo em Jesus Cristo, e depois nós somos colocados no túmulo. Aí a diferença que nós colocamos é que o morto ainda está visível. Você ainda vê o corpo dele ali, mas quem está no túmulo com o nosso Senhor, e desce lá no túmulo com o nosso Senhor, já não está mais visível a nada. Você está sendo realmente pisoteado. E aquilo que é de homem velho, do Adão velho, está sendo dentro do túmulo, ali dentro da terra, na tumba, né, do mistério do Cristo escondido, está sendo refeito novamente. É o mistério daquela sementinha do trigo que cai na terra, cai um trigo e nasce uma árvore. Uma semente que já está lá em germe, todo o mistério da árvore, mas que a gente vê a semente, mas quando ela brota uma árvore, né? Ou seja, uma vida nova. O velho Adão morre e surge o novo Adão, o Cristo. Nós falamos sobre isso para exemplificar que os mistérios de Cristo, na verdade, a espiritualidade é a atualização dos mistérios de Cristo em nossa vida. Né? E como? Aí tem os outros mistérios, a ressurreição, a ascensão do nosso Senhor. A gente foi falando sobre isso, vou repetir tudo. Mas o que é mais importante aqui, a gente lembrar, é que nós chamamos de espiritualidade esses mistérios da atualização de Cristo. Então, tem vários mistérios. Né? E não existe uma forma melhor de atualizar esses mistérios do que na vida de oração. Então, para a gente, em vez de a gente tratar dos mistérios de Cristo, é que a gente trata dos graus de oração. Então, a gente faz uma teologia espiritual, né? Ele entende que todos os mistérios que nós podemos experimentar da vida de Cristo, daquilo que é a vida espiritual, nós o podemos fazer através de 9 graus de oração. Né? São esses 9 graus de oração que a gente está meditando. Então, nós já falamos sobre a oração vocal, que é o primeiro nível de oração, o primeiro grau da oração. Falamos da oração meditativa, o segundo grau da oração. Falamos sobre a oração afetiva, o terceiro grau de oração. E vamos começar a falar hoje, se Deus quiser, da oração de simplicidade. Né? Aí nós estamos nesses 4 graus de oração, dentro do território daquilo que a teologia espiritual chama de ascética. Né? Quer dizer, a ascética é aquela ciência espiritual que estuda, né, o que tem por objeto próprio, tanto a teoria como a prática, daquilo que nós chamamos de espiritualidade cristã, né, do início disso, dos princípios disso, até os primeiros graus de contemplação infusa, né? Ali na oração de simplicidade. E ali,
na ascética, o esforço principal é o do ser humano. Não é? É algo que nós devemos nos esforçar, a colaborar com a graça. Então, até a oração de simplicidade, que nós vamos comentar aqui, é um esforço da nossa natureza para fazer. Né? Nós vamos ver que esses graus de oração, até a oração de simplicidade, são orações que vão acontecendo uma após a outra, e que nada mais é do que uma meditação que vai afunilando. Né? Vai chegando no mistério e vai contemplando o mistério mais amorosamente pela oração de simplicidade, com um olhar amoroso do mistério de Cristo, dos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ascética tem esses 4 graus de oração. Né? E como definição é aquela parte da vida espiritual que estuda os princípios da vida espiritual até a oração de simplicidade ou os princípios da contemplação infusa. Né? Que, na verdade, nada mais é do que o cuidado. Na ascética, o cuidado que a gente deve ter é de não perder a caridade. Se nós perdemos a caridade, nós saímos totalmente da união com o nosso Senhor. Então, o cuidado, a vigilância que nós devemos ter é de não perder a caridade. E nós perdemos a caridade de várias formas. Quando a gente reclama, quando a gente xinga, quando a gente briga, quando a gente perde a paciência. Não é? E quando a gente não reza, quando a gente não comunga, quando a gente não confessa. Então, nós temos que trabalhar com as 2 mãos para não cair. A gente pode evoluir na vida de oração na ascética, mas como depende de nós, a gente pode cair a qualquer momento. A qualquer momento, a qualquer segundo, a gente pode cair. Então, tem que vigiar. Vigiar para não perder a caridade. É a principal vigia, assim eu posso dizer, que a gente que a gente tem que ter na vida ascética. Não perder a caridade. Ao contrário, fazer coisas, não é, que aumente sempre mais a caridade em nosso coração. Uma das coisas que aumenta a caridade é rezar. É você ter um tempo de oração. Então, nós colocamos esse grau de oração como uma reforma de vida. Não é? Onde a primeira coisa que eu vou fazer, além de sair do pecado, que é a primeira coisa mesmo, é encontrar o tempo de Deus na minha vida, na sua vida. Não é? Aonde você está gastando o seu tempo? Aonde você está colocando o seu tempo? Qual é o tempo que Deus tem na sua vida? Para experimentar esses mistérios do Cristo, a gente só experimenta na oração. E não pode ser uma oração feita de qualquer jeito, como a gente tem colocado aqui. Uma oração lavando louça, uma oração indo para o trabalho, uma oração dirigindo, uma oração fazendo um monte de coisas. Né? E aí nada impede que se faça isso e santifique o momento presente. Mas não vale como santificação pessoal, porque nós temos que ter a atenção na oração. A atenção atual, estar presente à oração. Aqui e agora. Não dá para ser diferente. Então, na medida que uma alma se decide por Deus, decididamente, e encontra o tempo de Deus na oração, ela vai começar a experimentar uma coisa que São Pedro fala na sua carta, a suavidade do Senhor. Né? Você vai dialogar com Deus. Então, essa é a experiência da vida de oração. A oração nada mais é do que um diálogo íntimo e familiar com Deus, né? Através das 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Quer dizer, pela fé, eu conheço uma verdade em Deus. Né? Faço atos de fé na oração. Creio que Deus está na Eucaristia. Eu creio que Deus está presente quando eu vou rezar. Quando eu vou rezar, não estou sozinho. Deus está comigo. Né? E a partir daquele momento que eu vou crendo e pensando nos mistérios da fé, meditando sobre os mistérios da fé, vai surgir no nosso coração aquilo que nos arrasta para a oração, que é a esperança. Que é aquela esperança de nos unir com o nosso Senhor. Estar com Ele governando a nossa vida. E depois surge a caridade, que nos une mesmo a Deus. A caridade, o principal objetivo dela é nos unir a Deus. Então a oração é esse diálogo íntimo e familiar com Deus, com quem a gente sabe que nos ama, que nos quer bem, quer nos dar as graças, através do exercício da fé, da esperança e da caridade. Só que essa oração admite graus, como nós estamos colocando. Então, ninguém pode rezar do mesmo jeito a vida inteira. Uma das coisas que a gente às vezes não pensa nisso, nós temos na igreja os progressistas da teoria da libertação, aí, aos montes, puxando a igreja para um lado. Temos a outra extremidade puxando, vamos dizer assim, o tradicionalismo, puxando para o outro lado. A gente esquece da ascética. Esquece que a igreja muda com gente que reza. E se não tem ascética, não tem mística, porque uma coisa depende da outra. Então, o problema da igreja hoje, a gente pode perceber, é o problema de gente que deseja a perfeição cristã, de gente que se purifique por uma ascese cristã.
para chegar à comunicação com Deus, para que Deus possa orientar a sua igreja novamente através dos homens. Nós precisamos de pessoas assim, que queiram viver a experiência da vida ascética, que é realmente se purificar para Deus, se purificar para ver Jesus, se purificar para o seu noivo. Nós precisamos de pessoas que se coloquem a essa disposição, de rezar como nós colocamos na formação passada. A igreja começou com um ato de fé de 12 homens, que estavam em oração. O Verbo se encarnou pelo ato de fé da Virgem Maria, o ato de fé e da caridade, que no fundo é as três coisas ao mesmo tempo. A gente aqui não percebe, as três virtudes teologais, elas vão trabalhando a gente ao mesmo tempo, a gente não percebe, uma vai aparecendo após a outra, na nossa percepção. E nós colocamos tantas coisas que foram acontecendo ao longo da história, de homens que se colocaram em oração e mudaram a sua situação, e mudaram não só a sua situação, mas que mudaram a vida ao redor. Agora veja bem que disparate que está as coisas. Se eu dissesse para vocês, para cada um de vocês que tem uma pessoa muito rica, aqui do outro lado da outra rua, e essa pessoa está marcando uma audiência, porque ele quer dividir os seus tesouros com cada um de nós. Ele é muito rico, né? Ele tem dinheiro para dar e para vender, ouro e ricas iguarias. Todo mundo ia querer marcar uma audiência com essa pessoa, né? Custe o que custar, ia fazer os maiores sacrifícios para poder estar na presença dessa pessoa e poder ter a oportunidade de ganhar um bem dessa pessoa. É ou não é verdade? Todos nós. Eu provo agora para vocês o auxílio do governo, esse auxílio que nós ganhamos aí. Veja os bancos tudo entupetado de gente esperando o auxílio do governo. O presidente é alguém importante, né? Ele foi lá, fez uma lei lá e a gente está recebendo o dinheirinho e está matando e morrendo para ir lá na fila. Então, o problema é o seguinte: Deus, que é muito mais rico que qualquer dinheiro que alguém possa ter, mais rico do que o Bill Gates, não posso nem comparar, que é uma comparação xoxa, né? Bill Gates, quem é Bill Gates? Deus, nós estamos falando de Deus, nosso Senhor. E Ele marca conosco audiências para falar conosco. E o meio que a gente tem de fazer isso é através da oração, mas ninguém quer falar com Ele. E Ele tem muito dinheiro para dar. Não só dinheiro. É muitas graças para dar. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas a gente não marca o tempo com Deus. A gente não marca, a gente não vai lá falar com Ele. Quer dizer, Ele é aquele Senhor que pode nos perder ou nos dar a vida eterna. Nós estamos colocando em risco a nossa salvação eterna, porque a gente não marca uma audiência com Deus para falar com Ele, para ouvir a voz dEle. Isso é um problema muito sério. Na igreja está assim. Nós falamos de Deus para todo mundo, mas ninguém quer falar com Deus. Parar um momento para ouvir a Deus e ver o que Deus quer. Então, o jovem, ele decide a vida dele todinha, vai fazendo, vai namorando, vai escolhendo as pessoas, vai fazendo um monte de coisa, em casa, não sei o quê. Aí quando tá lá com 30, 40 anos, Deus, o que eu fiz da minha vida? O que Deus quer de mim? 40 anos. Né? Ou alguém que fala bem assim, olha, quando eu estiver lá com 60, eu dou a minha carcaça para Deus. Deus não quer carcaça de ninguém, não. Deus quer a juventude, a sua juventude, a sua disposição. Né? E olha que o mundo está entrando muito rápido na nossa vida, principalmente na vida das crianças. Né? Quando a gente pensa que não, o mundo já entrou no coração da criança e já roubou a fé dela. E às vezes o pai da igreja, a mãe da igreja e o seu filho sendo roubado dentro da sua própria casa. O ocultismo. Os pais não veem isso. As crianças, elas têm um interesse muito grande pela vida espiritual. Como ninguém fala o que é a fé para elas, elas vão atrás do ocultismo. Videogame, com os amigos, no colégio, fazendo brincadeira daquelas bruxas que aparecem no espelho. Né? E o demônio vai entrando. Eu estou falando de coisas que eu tenho experiência de casa, na minha própria vida. Como o demônio ataca as crianças. Né? E nós não temos mais a experiência de santidade. A gente vai visitar uma pessoa no lugar, né? Crianças de 12 anos com a sua sexualidade à flor da pele. Chega, você sente na carne. Por quê? A música do mundo, os funks, tudo cheio de demônios vamos dizer assim, nas ondas sonoras, musicais, que penetra, né, as inteligências dessas crianças e impede elas. Crianças que, quando o pai fala de fé, elas querem vomitar. Elas estão possessas, elas estão possuídas. Demônios mudos. Né?
Porque simplesmente os pais não buscam a vida espiritual, não vigia, não é, os atos das suas crianças. Em vez disso, dá o celular para ela, não é, para distrair. Então isso é um problema para a nossa vida espiritual. Se a gente não crescer na vida espiritual, isso cada vez vai ficar pior. A vida espiritual é progresso. Se a gente ficar parado, a gente volta. E se a gente voltar, a gente vira pior do que um bicho no mundo, um animal desenfreado. É o prazer, o hedonismo. A gente busca isso. Que se busca hoje. Né? Então, quer dizer, decidir-se pela vida espiritual é uma questão de sobrevivência. A vida espiritual vale mais do que o auxílio emergencial do Covid-19. Né? Vale muito mais. Mas tem gente aí que está fazendo filas e filas no banco. Né? Na igreja, todas aquelas regalias, todas aquelas regras. Mas nos bancos, nos botecos, nos bar, é os montes de gente. Lá não tem coronavírus. É só na igreja. E principalmente se você comungar na boca. Aí você vai pegar mesmo, você vai morrer. Jesus vai te matar com coronavírus. Isso é falta de ascética. Falta de ascese. Falta de fé. Né? Falta de homens de fé. Falta de homens que cheguem pelo menos na oração de simplicidade. Se entregue a Deus. E quando eu leio essas coisas de vida espiritual, que os autores todos falam, que se depende de nós, me dá uma dor no coração. Essa parte da vida espiritual certa depende de nós. Como assim, Deus? Mas não foi isso que está no Evangelho? O reino dos céus, né? Ele é arrebatado à força e são os violentos que conquistam. São aqueles que querem crucificar a sua carne, crucificar o mundo com as suas máscaras e suas leis, para estar na cruz com o nosso Senhor. São aqueles que querem sofrer nessa terra para se alegrar depois com o Rei na eternidade. O meu pão da alegria da eternidade. Mas cadê essas pessoas? Espero que alguém da nossa fraternidade surja com esse desejo de se colocar diante de Deus e rezar com ordem. Aí você veja, as pessoas não se colocam diante de Deus, mas se colocam diante do celular. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí, o século que a gente vive é o século da autossuficiência, né? Nós não precisamos de Deus. A ciência resolve. O homem resolve. Para que Deus? Para que anjo da guarda? Para que rezar? Isso é coisa do passado. E a família sendo destruída, as pessoas perdendo a sua identidade, o demônio possuindo as crianças, desde a mais tenra idade, e ninguém quer rezar. Ninguém quer depender de Deus. Porque acha que custa. É muito sofrimento essa vida cristã. Olha aqui, para quem merece o inferno, já dizia Santo Afonso, todo sofrimento é pouco. E nós merecemos o inferno. Então, a vida ascética, ela é uma necessidade de salvação para nós. Nós precisamos retornar à ascese da igreja. Nós precisamos ser pessoas de penitência. Veja, Nossa Senhora, em todas as aparições que ela fez, ela sempre pede uma coisa, penitência. Lá em Lourdes, 3 vezes, penitência, penitência, penitência. Muitas pessoas em Fátima, ela disse, vão para o inferno porque não tem quem reze e faça sacrifício por elas. E a coisa mais difícil, dizia ela, para Santa Jacinta, São Francisco e a irmã Lúcia, é uma pessoa morrer e ir direto para o céu. Isso quer dizer o quê? Que nem no grau de oração vocal essa pessoa está, gente. Porque se uma pessoa está no grau de oração vocal, significa que ela rompeu com o pecado. Ela não quer mais pecar. Ela está em estado de graça. Então, a gente pode dizer que ela vai para o céu se ela falecer. Vai pegar o purgatório, entende? Depois vai para o céu. Mas uma pessoa que morre e vai direto para o inferno é porque ela não quer negócio nenhum com o coração. Ela não quer saber de Deus. Então, isso é grave, é gravíssimo para nós. A vida religiosa na igreja, os religiosos viraram andarilho. A vida religiosa é para se rezar pela igreja. Mas ninguém quer parar para rezar. As pessoas querem fazer coisas, ver problema, acompanhar pessoas, mas não quer tratar com Deus. Isso é um problema para a vida da igreja. Não vai para frente assim. Se a gente não pagar o preço das pessoas que vão entrar na comunidade, por exemplo, ou da igreja mesmo, de rezar pela igreja, não vai para frente. A gente precisa sacrificar pelas pessoas. A gente precisa parar, entender o seguinte, se eu me santificar, outras pessoas se santificarão a partir de mim. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus,
ela gera a graça também em união com o Espírito Santo nos corações. Porque a caridade arrasta, a caridade atrai as pessoas. Então nós precisamos pedir misericórdia a Deus a isso. E, mais do que isso, se decidir por Deus, se decidir por uma vida de oração. Se colocar diante, vamos nos colocar diante dos portões do inferno. E não deixar as almas cair mais lá. É o que nós precisamos, né? Uma conversão. A palavra mais acertada, converter o nosso pensamento. Talvez, muitos de nós precisamos de uma segunda conversão. Né? Decolar de novo pelo poder do Espírito. Né? Mas talvez outras pessoas precisem da primeira conversão. Então a gente fica se perguntando o que fazer. Né? Ora, se colocar em oração é o mínimo que a gente pode fazer. Dar a Deus o direito de Ele ser Deus em nossa vida. Né? Quer dizer, começar a viver da fé, que é o que falta no mundo de hoje. Então, nós precisamos voltar a essa realidade. Então, eu falei que a vida ascética, ela é a ciência que estuda a vida espiritual desde os seus princípios ali, quando se começa a vida espiritual, o germe da graça no batismo, e aí você começa uma vida de oração, até você chegar nos primeiros graus de contemplação infusa na oração de simplicidade. A oração de simplicidade, tanto o Roio Marinho como outros teólogos têm esse grau de oração como uma transição da vida ascética para a vida mística. Então você recebe uma influência ascética, é natural, você pode fazer isso, né? E vocês vão entender quando a gente começar a falar sobre ela, não vai ser só essa formação sobre o grau de oração. Na simplicidade terão outros, para a gente poder entender, mas ela é uma oração ainda natural da vida ascética. Então você recebe a influência da vida ascética, mas ela é uma ótima preparação para receber os graus de oração místicos. Você está ali no limiar da porta. Os autores falam da porta estreita, passar para o outro lado, onde ali é a boa semente, ali é onde Deus vai conduzir a alma. Aí você tem o primeiro grau de oração, a oração de recolhimento infuso. Né? Ali é onde Deus começa a se comunicar com a alma de uma maneira mais evidente para ela. Aqui na oração ascética, você ouve a Deus, só que você fica com um monte de dúvida. Será que é Deus mesmo? Porque vem com seus sentimentos, vem com seus pensamentos, né? Vem com as imagens. Você não tem certeza se realmente não é os seus afetos que está produzindo aquele negócio. Por isso a importância da direção espiritual. É um diretor espiritual bem acostumado a conduzir as almas nesse sentido, né? Que tenha o conhecimento teórico, pelo menos, da vida espiritual, para poder te conduzir. Né? Porque realmente é tudo muito escuro. A vida ascética, ela é tudo muito escuro. A gente vai recebendo mais na oração de simplicidade, é uma coisa mais luminosa, você entende muitas coisas já. Né? Mas antes disso, é tudo muito difícil. É uma via, imagina uma via sem sinalização, cheia de percalços no caminho, e que não dá para entender muita coisa. Né? Você acha que era Jesus, mas às vezes era você falando, e você acha que você conheceu uma verdade, mas na verdade você vai entender que aquela verdade é diferente daquilo que você entendeu. Aí, você às vezes tem fé, às vezes duvida. Né? Só que na medida que você vai insistindo na oração, porque a palavra de Deus fala para nós, nada vos impeça de rezar sempre. Nada vos impeça de estar em oração. Então, a gente vai passando por essas dificuldades, Deus vai nos iluminando. Né? O sol da graça vai brilhando dentro da gente, a gente vai entendendo que é Deus que está falando conosco na oração. Que é o Espírito Santo que está nos conduzindo ali. Tem muito da nossa psicologia. Né? E aí a importância de apresentar para Deus as nossas misérias na oração. Né? Porque quando você vai rezar, vem mesmo, não tem jeito. A gente chama isso de distração na oração. Mas eu tenho aprendido a perceber, tanto na minha direção espiritual, né, como estudando algumas coisas sobre isso, que na verdade não é distração. Aquilo ali é a nossa vida. É o que você vive e o que você reza. Né? Tem que viver como se reza e rezar como se vive. Então, na verdade, quando começa a aparecer maus pensamentos, maus desejos, aquilo é você. Então a gente tem que se acusar diante de Deus. Eu sou assim, meu Senhor. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, o que será de mim?
São Paulo falava isso de uma maneira diferente. Ele dizia, quando eu sou fraco, é que se manifesta a fortaleza de Deus em mim. No nosso organismo nós damos as nossas misérias, pedindo que Deus transforme em misericórdia. Então, apresentar a Deus as misérias. Qual é a hora que aparecem essas coisas? Geralmente é na oração, da meditativa para a afetiva. Começa a aparecer. Quem é você? Deus começa a te mostrar para você mesmo. Aí você fala, nossa senhora, sai da minha cabeça, essas coisas da cabeça. Não dá, tira. E aí você vai desconcentrando da oração, mas Deus está te mostrando quem é você. Se a pessoa é uma pessoa muito sensualizada, como os sanguíneos, por exemplo, que é as paixões da flor da pele, né? E se a pessoa teve uma vida de sexualidade muito desregrada, você pode ter certeza que aquelas coisas vão vir de novo. As imagens, se a pessoa viu pornografia, a vida dela vai começar a aparecer diante dos olhos dela. E ela vai fazer um esforço tremendo, tentando, eu não quero isso, eu não quero, e sofre, até ela entender que Deus está mostrando, olha, isso aqui é o que você é, assume, porque isso é humildade. O que você é? Miséria e pecado. E eu sou a misericórdia e a graça. Mas você tem que reconhecer quem você é. Isso é autoconhecimento. Eu quero te salvar, mas eu quero que você tenha mérito também. É o que o nosso Senhor faz com a gente. Você tem que fazer a sua parte. Eu vou te salvar, mas eu quero que você se esforce para você ser purificado. Quero que você entenda que isso foi um mal que você fez para você, vendo essas coisas. Então começa a vir na oração. E aí, em vez de você ficar tentando desviar o pensamento, o que a gente tem que fazer nessa hora? Acusa-se diante de Deus. Senhor, eu sou assim, eu vi isso, eu fiz, eu fui miserável. Agora, o que eu posso fazer? Me ajuda, dá-me a tua graça. E Deus vai corrigir, porque, olha, nós podemos até seguir até a oração de simplicidade, mas não existe vida mística sem a purificação do corpo. Nós vamos ter que precisar passar pela purificação do corpo. O próprio Jesus, antes de subir ao céu e ser coroado como rei, ofereceu o corpo dele em sacrifício para nos salvar. E ele era imaculado, não tinha pecado nenhum. Mas assumiu todo o pecado sobre a carne dele. Então tem uma fase na vida espiritual que toda a nossa miséria vai ficar evidente e exposta para nós, inclusive as causas dela. E quando a gente descobre, aí que fica bom mesmo. Quando a gente descobre as causas das nossas derrocadas, e aí a coisa começa a ficar interessante na vida de oração. Começa a vencer o demônio nas raízes dos nossos problemas. Então, isso tudo a gente só pode experimentar na oração. Não tem como experimentar isso de outra forma. Não tem como experimentar isso num consultório psicologia, ou numa psiquiatria. A gente vai experimentar isso na oração. Claro, tem situações que devem ser tratadas assim, na psicologia, psiquiatria, problemas neurológicos, funções cerebrais e tantas coisas que o pecado original produz em nós. Tem sim. Mas se as pessoas também crescerem na vida de oração, a graça de Deus vai se manifestar. É evidente que vai se manifestar. Primeiro, a gente precisa ter uma perseverança. Não tem como. Deixa doer. Eu tenho ouvido umas frases muito interessantes que a diferença entre a teoria e a prática é a dor. Tem que fazer. Então, eu estou falando aqui um monte de teorias. Mas se a gente não colocar em prática, não adianta nada. Por que a gente não coloca em prática? Porque no fundo, a gente olha para nós e fala assim, eu vou ter que mudar isso, vou ter que mudar isso, vou ter que regular isso, vou ter que fazer aquilo. Ah, não. Estou muito bem assim. Vivendo uma vida inautêntica, né? Sem saber o que Deus quer de você. Isso é um problema. Nós precisamos de voltar para a sese de verdade. Penitência de verdade. Fazer como os santos mesmo. São Paulo dizia, eu preguei para muitos, mas eu trato o meu corpo como escravo. Para que não aconteça, depois de eu ter pregado a muitos, eu mesmo ia cair. Então, como é que a gente trata um escravo? Entra para a senzala de Nossa Senhora, né? Se consagra a ela. Mas um escravo apanha. Faz penitência, mortifica. Sem isso não tem como. Então, no grau de oração vocal, a gente disse que seria uma reforma de vida. Ali também, além de nós usarmos nosso corpo, a nossa linguagem articulada para rezar, uma oração de um livro, Pai Nosso, Ave Maria, falar mesmo com a nossa linguagem, a produção do ar pelos nossos pulmões, aí, todo o conjunto da nossa entrega vocal, enfim, de usar o nosso corpo para louvar a Deus,
Isso também se manifesta, a oração vocal, através do começo de uma reforma moral, onde eu vou ter que ter diante dos meus olhos os 10 mandamentos da lei de Deus e começar a fazer o exame de consciência dos mandamentos da lei de Deus e ver que eu não estou pecando mais nenhum daqueles mandamentos. Não é? Ao mesmo tempo que eu estou praticando a oração. E ao mesmo tempo em que eu estou buscando uma confissão com mais constância. Porque nós temos os sacramentos e a vida de oração. Uma vida de oração sem os sacramentos é capenga. Não é? E ao mesmo tempo buscando uma vida de comunhão com Deus. Ou seja, comungar mais vezes, inclusive diariamente. O alimento da vida ascética é a Eucaristia. Não tem como, nós temos que comungar, nosso Senhor. E aí, na medida que eu vou entendendo e fazendo essas coisas, eu vou sentindo o desejo de crescer na união com Deus. Entra a oração meditativa. A oração meditativa, ela é, na verdade, um discurso da nossa inteligência, né, para encontrar uma verdade revelada, um mistério de Deus. Né? E nós usamos a nossa racionalidade para isso. E nós vamos encontrando uma verdade que, às vezes, não estava evidente no Evangelho. Ali, quando a gente leu, ou um texto de um santo, ou de um autor de espiritualidade, a gente vai rezando ali, meditando. Aí nós falamos dos métodos, que é bom de usar para isso, os métodos de oração, né? A preparação próxima, a preparação remota. Depois, quem se interessar deve ter ali algum vídeo que a gente falou sobre isso. Né? Mas tem o método de Santo Inácio de Loyola, que ele usa muito o imaginário para composição de lugar, né? Onde você vai fazer uma preparação remota, que é ler o texto que você vai meditar. No dia anterior, você lê o texto. No outro dia, você se coloca, né, a meditar aquele texto de oração. Preparar o ambiente, né, o lugar para se rezar. É um esforço, a gente vai fazendo uma reforma de vida. E a primeira coisa é tempo para Deus. Não tem como. Na medida que você vai crescendo na oração meditativa, você vai entendendo pelos atos de fé, porque não tem como. Você encontra uma verdade. Se você encontrar uma verdade, você faz um propósito para você viver aquela verdade de fé. Se você não fizer propósito, a oração meditativa não foi. Tem que ter um propósito de mudança, de conversão. Né? Vai encontrando as verdades ali, tem que mudar. Depois você chega a entender que aquelas verdades de fé reveladas, né, é uma pessoa. E uma pessoa a gente ama. E quando você passa a amar, na verdade, você está meditando e a meditação começa a ficar difícil, você não consegue mais, você vai direto com um afeto, por exemplo, você começa a entrar no que se chama de oração afetiva mesmo. É a oração, é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira transição da vida de oração, onde você começa a experimentar a caridade mais forte dentro de você, que é a oração afetiva. A oração afetiva é aquela oração que a gente às vezes reza e nem percebe. Né? Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, depois com toda a tua mente, depois com todas as tuas forças. Isso aqui está todo um itinerário de vida de oração. Amar a Deus com todo o coração é a oração afetiva, onde você vai regular todos os seus afetos do coração para amar só a Deus. E não amar nada mais que não seja Deus. E amar a partir do amor de Deus. Aí você juntou pela primeira vez uma coisa que se fala, né? A união, a simultaneidade da fé com o amor. Você encontrou a verdade e começou a amar aquela verdade que é uma pessoa. E isso aí é a oração afetiva. Agora, nós temos a oração de simplicidade, que nada mais é do que a simplificação desses afetos diante de Deus através de uma visão amorosa de Deus. Né? Porque a mente da gente vai encontrando várias verdades. Né? E a vida espiritual consiste no autoconhecimento de si e de Deus, é uma das coisas que precisa. Né? Onde, pela caridade, você vai se abrindo mais a um conhecimento mais elevado das realidades divinas. E vai desejando elas. Só que aquelas verdades, como eu estou colocando para nós, e os autores colocam, não é uma verdade intelectual, um verbo intelectual que a gente produz. É o verbo de Deus, é uma pessoa que está se manifestando. Uma pessoa a gente ama. E tanto você meditar nos mistérios, você vai ficar com aqueles mistérios dentro de você, vai chegar um momento que você vai direto para ele, sem precisar de método de oração, sem precisar de um lugar, você vai, se coloca diante de Deus numa visão simples e amorosa, diante de um mistério. Então, você, de repente, vê o presépio,
em uma imagem, ou, na verdade, a tua mente se para diante de uma situação daquele presépio, e você fixa ali, fica ali. A tua oração começa a não depender de você, da tua iniciativa. Ela começa a depender da iniciativa de Deus. Se a gente insistir em querer, nessa hora, meditar ou buscar outros subterfúgios, porque, na verdade, a oração de simplicidade, ela também é uma oração árida, a gente tenta fugir dela, muitas vezes, né? Você vai regredir na vida de oração. Porque ali, na oração de simplicidade, Deus começa a preparar você para você ser conduzido na vida mística. Na vida mística não tem iniciativa humana. É totalmente divina. É o Espírito Santo que vai te conduzir. Então, aqui a oração de simplicidade é para você aprender a se deixar ser conduzido pelo Espírito. Então, o que acontece? Os mistérios da fé, quem vai colocar diante dos seus olhares é Deus. Então, às vezes, você tem que chegar no momento de oração, suponhando que vocês estão rezando assim, né? Imagina, você costumava rezar 1 terço, 2 terços, rosário, e meditava os mistérios do rosário, lia a Sagrada Escritura, a tua oração gastava, às vezes, ali 2 horas de oração. Aí, de repente, você olha para aquele negócio, aquilo está sintetizado dentro de você. Né? Você chega diante do Nosso Senhor, você não tem mais aquela preparação toda. Você já entra no mistério. Você já começa a olhar para Deus e aquele mistério já fica evidente dentro de você. A presença de Deus já fica viva diante dos seus olhos. E você fica numa visão amorosa. A oração de simplicidade, ela consiste em olhar e amar o mistério. E não é uma coisa difícil de entender. Quando a gente olha para uma imagem de uma escultura, uma coisa bonita, né, aquilo desperta afeto de nós. Desperta lembranças, sensações. Né? É algo muito distante, mas dá para a gente fazer a imagem do que seria a oração de simplicidade. Né? A oração de simplicidade, ela da sua forma mais, vamos dizer assim, profunda, mesmo, ela é a simplificação, ela é a purificação completa das nossas passionalidades. Assim, você conseguiu uma coisa que é o autodomínio do seu caráter, da sua personalidade, até do seu temperamento. Né? Você conseguiu descobrir o que é ruim, eliminar, e descobrir o que é bom de cada coisa e manter. Numa linguagem que São João Crisóstomo usa, ele diz que a gente deveria, nessa hora, pegar o nosso corpo, né, e oferecer como se ele fosse um altar. Pegar os nossos pensamentos e colocar sobre esse altar. E aí ele fala, é isso que acontece quando o Espírito está conduzindo a alma. Né? E aí, nessa hora, a gente deveria clamar um fogo do céu que venha para consumir a vítima e o altar. E aí, ali a gente pode ouvir a Deus no silêncio. Então, o que é a oração profunda de simplicidade? A gente vai estudar melhor os detalhes dela aqui, mas ela é esse silêncio profundo diante de Deus. É um silêncio profundo. Mas que silêncio é esse? É o silêncio das nossas paixões. Elas começam a calar dentro de nós. Nós vamos começando a ordenar a nossa vida. Não é? A gente vai começando a enxergar coisas da nossa história que é para ser corrigidas ali. Né? Porque a gente começa a fazer silêncio e a voz de Deus fica mais evidente, de uma forma mais profunda dentro de nós. E esse silêncio é um silêncio que é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós. Que é, na verdade, nada mais é do que aquele negócio que está nas bem-aventuranças. Não é? Os puros verão a Deus. A tua fé, a tua oração vai ficando mais simplificada, ou seja, significa que se a pessoa era ciumenta, ela acaba com aquele ciúme. Se ela tinha mania de falar demais nas pessoas, aquele negócio acaba. Ela vai dominando seus afetos. Ela começa a querer amar mais as pessoas, com o amor de Deus. E a oração de simplicidade vai fazendo isso. Um exemplo disso, tem uma santa chamada Santa Maria Mazzarello, que é a santa que fundou o ramo feminino da comunidade lá de Dom Bosco, dos salesianos. Né? Ela, vamos dizer assim, a cofundadora de São.
São João Bosco. Ela ficou admirada uma vez na vida dela, porque ela tinha percebido que ela tinha ficado 15 minutos sem pensar em Jesus. Você já pensou uma coisa dessa? A gente lembra de Jesus mal na hora que vai para a comunidade rezar um texto. Ou quando a gente, uma vez no dia, talvez, quando vai para a missa. Mas ela ficou abismada, porque durante o dia dela, ela ficou 15 minutos sem pensar em Jesus, e ela percebeu. Perdão, meu Senhor. Então, isso é um exemplo do que seria a oração de simplicidade, na sua mais profundidade. Você não consegue não pensar em Nosso Senhor. Você fica desejando aquilo. Então, é um exercício muito profundo. Só que é um exercício que nós devemos fazer. A gente não pensa várias coisas durante um dia. Você tem que começar a conduzir o teu pensamento para Deus. Porque no fundo, a oração de simplicidade não precisa acontecer só naquele momento que você vai rezar. Na verdade, você tem que começar a trazer a oração de simplicidade para a sua vida, no dia a dia. Onde você estiver, no seu trabalho, no seu estudo, pensamento em Deus. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aprofundando nesse mistério. Então, esse nome, oração de simplicidade, o primeiro a usar essa expressão foi um padre do século XVII chamado Bossuet, né? Jacques Bossuet, padre francês, versado em estudo da vida espiritual, experiente em acompanhar as almas, né? Na verdade, ele era um bispo, né? De Paris, ali. Ele era um bispo, foi um bispo, né? E ele escreveu um livro que o Rui Marinho traz aqui, chamado Caminho Curto e Fácil de Oração na Fé e Simples Presença de Deus. Então ele fala que ele foi um dos primeiros a experimentar, e talvez seja porque ele tinha ouvido falar disso nesses acompanhamentos. Então, ele acompanhou Santa Joana de Chantal, né? E ali elas, que era uma monja religiosa da Visitação, convento, e produziu muitos santos para a igreja. Então, ele talvez tenha ouvido elas falar, porque essas coisas de oração, a gente vai entendendo na oração, né? Enquanto a gente está aqui falando que é teoria, nas teorias, vocês vão entendendo mais ou menos, mas na hora que você se coloca a rezar, você vai entender. E quando a coisa vai ficando mística, vai ficando muito mais abstrata ainda. Né? Aqui na oração ascética, a gente tem muitos exemplos para dar, né, do que seria isso. Mas na oração mística não tem muitos exemplos para dar. Porque ali é uma experiência de Deus com a alma. E a pessoa que fala precisaria estar lá para começar a falar sobre isso. Né? Porque é uma experiência da alma e Deus. Então não dá. Na vida mística fica difícil. Mas na vida ascética tem muitas coisas que a gente pode fazer analogias. Porque são coisas mais materiais mesmo. No fundo é a libertação do nosso corpo, a vida ascética. Para a gente começar a viver a vida do Espírito. Ou seja, subjugar o corpo. Subjugar as paixões do corpo pelo Espírito. Não é? Então, o Bossuet, né, foi o primeiro a empregar essa oração com esse nome, né, de simplicidade, ou oração na fé e de simples presença de Deus. Né? Esse nome, na verdade, Santa Teresa já tinha colocado esse grau de oração com outro nome. Está no caminho de perfeição. Isso, no caminho de perfeição. Está lá que ela chama esse grau de oração de recolhimento ativo ou adquirido. E ela fala que é ativo ou adquirido para diferenciar do grau de oração de recolhimento infuso. E ali é passivo, é Deus que dá. Não é? Então, olha as palavras que ela fala no caminho de perfeição, número 28. Entendei que esse grau de oração não é coisa sobrenatural, senão que está em nosso querer e que podemos fazê-lo com o favor de Deus. Sem ele não se pode nada, nem podemos um bom pensamento. Muito importante isso. Não é ainda algo sobrenatural. Na verdade, já ser, porque é uma ação de Deus na alma. Mas é algo que a alma se esforça por fazer. Não é? Ela se esforça por alcançar aquela paz interior. Então, ela diz, não é algo sobrenatural, mas algo que está no nosso querer. Então, isso deve corar nossa cara de vergonha em relação à espiritualidade. Porque a gente não se esforça para isso.
não se coloca a fazer isso. Não é? Então, ela fala isso, né, essa oração de ativo ou, né, de recolhimento adquirido, justamente para contrapor com o recolhimento infuso, que é um primeiro grau de contemplação mesmo e de oração mística, né, que vem depois disso. Né? Existem outras nomenclaturas. Né? Então, o próprio Tanqueray vai dizer que outros padres, né, e bispos desses assuntos, que estudaram esses assuntos, eles deram o nome também de contemplação adquirida. Né? O Rui Marinho, não gosta muito dessa expressão. Ele acha que ela gera confusão. Não é? Adquirida por quê? Porque você começou a trabalhar com a sua inteligência, quer dizer, você abaixou as suas afetividades, as suas paixões corporais, né? E você deu espaço para a sua inteligência trabalhar. E ali, naturalmente, você começa a usar a sua inteligência. Toda vez que você usa a sua inteligência, não tem como ser se não for através de uma espécie de contemplação. Perceber uma verdade. A inteligência para nós serve para isso, para perceber uma verdade. Quando você percebe uma verdade, você usou a sua inteligência. Então, isso, para esse grau de oração, alguns autores chamam de grau de oração de contemplação adquirida. Tá certo? Ela faz, a Santa Teresa aqui, e o Rui Marinho traz para nós uma outra comparação do que seria, né, o grau de oração de recolhimento infuso. Ela diz assim: não penseis que é pelo entendimento adquirido, procurar pensar dentro de si a Deus, nem pela imaginação, imaginando-o em si. Isto é bom e excelente, é um ótimo exercício de meditação, porque se funda sobre a verdade, que é estar Deus dentro de nós mesmos. Mas não é isso, pois isso cada um pode fazer. Então ela está dizendo isso aqui é a oração de recolhimento, não é? Ou de simplicidade, recolhimento adquirido, né? Ou de simplicidade. Pode-se conseguir isso com o favor de Deus. Mas eu digo em diferente maneira, e que algumas vezes, antes que se comece a pensar em Deus, essa gente já se encontra no castelo e não sabe por onde que entrou. E nem sabe como que ouviu o sino de seu pastor. Então, ela está falando aqui a diferença entre a oração de recolhimento infuso para a adquirida. Então, a pessoa vai se colocar em oração, de repente ela está unida com Deus e ela não sabe nem para onde que veio nem para onde que vai. E é assim que acontece com aquele que nasce do Espírito, como está no Evangelho. Não é? Ela está lá, diante de Deus. Já viu essa passagem da Sagrada Escritura? João 3, né? Salvo engano. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, e assim acontece. Você ouve o ruído, quando você vê, você já está lá, em união com Deus. Mas isso é para lá. A oração adquirida, ou o recolhimento adquirido, que é a oração de simplicidade que nós estamos tratando, né, depende do nosso esforço. Então, você tem que fazer violência para vencer suas paixões. Vencer os seus vícios. Eu falo paixões são os vícios. Né? Ali é uma reforma moral de vida. Não tem como ser de outra maneira. Né? Então, esses padres, o padre Gilbert, 1877, não é? Ele dá esse nome também de contemplação adquirida. Né? Agora, é interessante a definição que dá o padre Bossuet, né? Onde ele vai dizer que é uma simples mirada, uma simples olhada para Deus, para um mistério de Deus. Né? Então, não dá para a gente tentar tratar com outro nome. É melhor a gente seguir aqui como o Rui Marinho e dizer que é a simples oração de simplicidade ou de simples presença de Deus, como ele coloca para nós. Então, ela tem uma natureza, essa oração. Né? O Bossuet vai dizer para nós que é a atenção amorosa, né, de algum objeto divino, ou seja, Deus, ou seja, Jesus Cristo, ou seja, o Espírito Santo, ou seja, algum mistério que a gente já tinha entendido e buscado compreender. Então, ou alguma verdade cristã. Você olha por dentro aquele negócio. Você consegue compreender aquele mistério
como nunca você conseguiu compreender antes, diante de Deus, sem esforço. Não é? Então, é uma simples visão, um olhar, uma atenção amorosa a um objeto divino. Por essa definição, a gente percebe que é algo totalmente ascético. Nada mais é do que uma meditação bem simplificada. Porque se pela meditação você começa a encontrar verdades, né, e pela oração afetiva você começa a amar aquelas verdades, na oração de simplicidade, né, aquelas verdades encontradas, elas se apresentam dentro do seu espírito com uma facilidade imensa. É um estado de união com Deus, onde a fé e a esperança e a caridade estão atuando simultaneamente ali. E Deus vai te mostrando aquelas verdades de fé. E não só verdades de fé, coisas que estão congeladas na sua vida. Né? Coisas que você não consegue vencer. Situações em que o demônio tinha domínio sobre a sua vida. Ali Deus vai te mostrando. Você ouve Deus mesmo falando para você, faz isso, faz aquilo. E você tem que ser dócil. Porque, na verdade, Deus está te preparando para você ser conduzido por Ele. Tanto que quando você entrar na oração mística, você vai ter que aprender a rezar novamente. Porque na oração mística a iniciativa não pode ser nossa. É totalmente de Deus. Então, aqui, na oração de simplicidade, você tem que se colocar diante de Deus e esperar. É como se tivesse alguém mesmo, alguém que se coloca diante do rei, esperando ele dar a graça, e não tomar nenhuma iniciativa. É calar o imaginário, calar as paixões. E você, quando está nesse nível de oração, não é difícil fazer isso. Porque supõe que você reformou a sua vida, encontrou o tempo de Deus, meditou a verdade de fé, começou a amar a Deus pela oração afetiva. Então, naturalmente, surge a oração de simplicidade. Deus vai fazendo esse convite para nós. Né? Então, trata-se de um grau de oração ascética. E é o último grau de oração ascética, porque aqui Deus, a qualquer momento, pode passar, para usar uma expressão do Evangelho, pode passar com uma carruagem e chamar as virgens para dentro do castelo, do casamento. Mas tem que manter a fé, tem que manter o pensamento constante em Deus. Então, aqui se vê o papel da esperança. A esperança trabalha na nossa memória. Lembrar de Deus constantemente. Um desejo ardente de estar unido com Ele. Apesar de ter uma participação muito forte da mística, né, ela é uma oração profundamente, continua sendo ascética, porque você adquiriu ela com o hábito de fazer isso. Né, e permanece fazendo isso, habitualmente. Não é uma coisa que você... que Deus está... Somente da parte de Deus infundindo em você. Você conseguiu fazer isso. Você fez todo um exercício através do outro grau de oração e foi simplificando. Não é? Então, é por isso que se fala que é ascética, ainda, esse grau de oração. Porque você pode ir para ela diretamente, a qualquer momento. Tá certo? Porém, você começa a experimentar os primeiros graus de oração infusa. Então, da mesma forma que a oração afetiva, a oração vocal e a oração meditativa é uma ótima preparação para a afetiva, da mesma forma, a oração de simplicidade é uma ótima preparação para receber as primeiras influências da vida mística. Então, na verdade, a gente deveria rezar já querendo ir para lá. É por isso que os autores falam que a primeira coisa que a gente deve fazer na vida espiritual é o desejo. Desejar, né, a união com Deus. Já deveria entrar em oração, já se colocando diante de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, conduz a minha oração. E fica em silêncio diante de Deus. Não falou nada, passou uns 5 minutos, 10 minutos em silêncio, aí você começa a rezar o que você se propôs. Mas geralmente vem, quando a pessoa está na oração de simplicidade, naturalmente essas coisas começam a se deslanchar dentro dela. Então, nós só demos uma pequena definição do que seria a oração simplicidade, porque ela é o tipo de oração que não tem o discurso da inteligência, não tem a oração lida no papel, né? E os afetos também, eles vão ficando totalmente secos, áridos, por um motivo muito simples. Né? Deus não quer que você seja conduzido mais pelo corpo, pelas sensações, pelas emoções. Deus quer que você seja conduzido pelo Espírito. Então, ele se ausenta das tuas faculdades sensitivas, né? E teus afetos ficam muito simplificados.
Você não vai sentir a Deus como de costume, quando você começa a rezar um texto, ou fazer uma comunhão, e às vezes se emociona com lágrimas a presença dele. Aquilo ali era o leitinho da mamãe que ele estava dando. Na oração de simplicidade, ele está tirando a mamadeira. Você aprender a se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Então fica tudo mais árido. Não é? Então, o discurso da oração meditativa vai acabando, os teus afetos vão ficando secos, não é? E começa um verdadeiro combate. Aqui é que a gente pode dizer que é o combate da carne com o Espírito. Não é? Aqui na oração de simplicidade, a gente pode dizer que começa a acontecer aquilo que o São João da Cruz chama de noite escura dos sentidos, ou a purificação passiva dos sentidos. Não é? Vai purificar a tua obra. A obra que você fez até agora, né, você vai apresentar diante de Deus, e agora Deus vai começar a Ele mesmo fazer. Enquanto você estava ativamente se purificando para Deus, Deus agora vai aceitar o que você fez. Né? Só que Ele vai purificar do jeito dele agora. Aqui exige a nossa docilidade. Quer dizer, exige que nós não interponhamos a nossa vontade. Né? Que a vontade de Deus opere em nós. Então, a oração de simplicidade não tem nada de simples, só o nome. Né? Mas ela chama simplicidade justamente porque é a purificação passiva de toda a nossa afetividade. Tá certo? Então, a gente para por aqui. É só um começo, a gente vai estudar depois como é que é a prática dessa oração. Né? Aqui a gente só viu um pouco a natureza dela, a definição do que é ela, mas a gente tem que ver e estudar como que se pratica essa oração. Né? E aí, para isso, a gente vai continuar usando o Roio Marinho, vamos usar o Padre inteiro também, que nos ajuda, que o próprio Roio Marinho cita ele, então a gente está lendo lá, tentando entender melhor esse grau de oração. Mas aqui fica o convite para a gente poder deixar Deus ser Deus na nossa vida, escolher dar o tempo para Deus, da oração. Então, se decida hoje, pelo menos 1 hora diária de oração, né, para fazer isso, para escutar a voz de Deus na oração. Deixar Deus ter a iniciativa da sua oração. Né? Então, um dos melhores meios para fazer isso é a oração do Santo Rosário. A gente vai entrar nisso depois. Como o Rosário pode nos levar com segurança, pelo menos até a oração de simplicidade. Ali tem todos os mistérios que a gente precisa para meditar. Ali tem, inclusive, nós falamos contemplamos tal mistério, né? Tem a meditação, tem a parte da oração vocal, tem a parte da oração afetiva e tem a parte da oração de simplicidade, do Santo Rosário. Então, ele tem um método a ser rezado, a gente vai ter que estudar. No fundo, a nossa oração pessoal deveria ser o Santo Rosário, né? Diariamente. E é importante que seja os 3 textos num momento só, ou os 4. Porque exige tempo. Às vezes, os afetos da oração só surgem no final da oração. Às vezes, você reza, e no finalzinho da oração que surge algum afetozinho. Então, precisa insistir nisso. Na medida que a gente for insistindo nesses afetos, Deus vai purificando esses afetos. E aí ele vai se comunicando com a alma através da oração de simplicidade. Ele vai purificando tudo. Tá certo? Então, vamos fazer a nossa oração final. E a Nossa Senhora que nos dê a graça, porque inclusive é ela que nos gera nesses graus de oração espiritual, que ela nos dê a graça de entender aquilo que a gente não conseguiu falar, mas que a gente pode entender quando a gente se coloca em prática, na prática da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus. Com vosso Filho, a Mãe Pia,